Meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Então Geazi correu para alcançar Naamã, que vendo aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou: está tudo bem? Geazi respondeu: sim, tudo bem. Mas o meu senhor enviou-me para dizer que 2 jovens, discípulos dos profetas, acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Claro, respondeu Naamã. Leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que os aceitasse e colocou os 70 quilos de prata em 2 sacolas, com as 2 mudas de roupas, entregando tudo a 2 de seus servos, os quais foram à frente de Geazi levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou a sacola das mãos dos servos e as guardou em casa. Mandou os homens de volta e eles partiram. Depois entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu. E este respondeu: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Mas Eliseu lhe disse: você acha que eu não estava com você em espírito, quando o homem desceu da carruagem para encontrar com você? Este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Vamos orar mais uma vez? Ó Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra. Nós te louvamos, Pai, porque nós temos a oportunidade de aprender com o Senhor e aprender através das tuas escrituras. Senhor, ministra o nosso coração, modifica, transforma, molda aquilo que é necessário em nossas vidas para que nós possamos, ó Pai, ser a cada dia, Pai, mais parecidos com o Senhor, mais maduros espiritualmente. Senhor, ministra em nossas vidas de tal forma, Pai, que o Teu Espírito Santo se encarregue de mostrar em nosso coração aquilo que é necessário, sem precisar forçar, sem precisar, Senhor Deus, coagir, sem precisar, Senhor Deus, aqui nessa noite, Senhor Deus, trazer algo que venha, Senhor Deus, inculcar na cabeça do Teu povo, mas que o Teu Espírito, por livre vontade, Senhor Deus, encarregue de fazer o trabalho do qual Ele lhe apraz. Senhor, nós oramos nessa noite também pela vida do irmão Geraldo, pai do irmão Odemir, Senhor Deus, que nesse dia se acidentou, Pai, em casa, que o Senhor possa tomar ele em tuas mãos, cobre ele com o teu sangue, livre de todo mal, entra com providência, Senhor, se é questão de operação, se não, mas que o Senhor possa, Pai, restaurar a saúde do teu filho, entra com providência, Senhor Deus, naquilo que é necessário. Abençoa o irmão Odemir, seu pai, a família representada, Senhor. Também oramos pela vida do irmão Cecílio, que está em Cuiabá. Continua com tuas mãos estendidas sobre ele, para que logo, Senhor Deus, ele volte para casa e volte, Senhor Deus, à normalidade da sua vida. Assim eu oro por cada pedido de oração nesta noite, por cada um, Senhor Deus, que tem elevado a Ti as suas intenções, as suas ansiedades. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Irmãos, eu já ministrei esse texto para os jovens, mas numa perspectiva de jovem. E hoje eu quero trazer na perspectiva de maturidade. Esse mês é um desafio, porque talvez possa parecer que tem uns 4 ou 5 maduros na igreja, né? Parece que é os que pregam, né? Não, os que pregam tá madurinho e os que ouvem tá tudo imaturo, né? Mas a questão da imaturidade é uma coisa de todos nós. Aquele que prega é o primeiro a ser atingido pela palavra. Então, não pense você que o pastor que aqui está falando, nossa, o pastor está maduríssimo aí e a gente que está aqui sentado está tudo lascado. Não, não é nada disso, né? A questão é que o amadurecimento, ele vai conviver conosco a vida toda. Paulo diz que só quando nós estivermos com Cristo,
aí sim nós chegaremos à estatura de varão perfeito. O que Paulo está dizendo é, olha, nós só estaremos perfeitos, plenos, maduros, quando nós estivermos com Cristo. Mas até que isso aconteça, nós podemos talvez melhorar essa caminhada. Nós talvez podemos sofrer menos. Nós talvez podemos antecipar algumas coisas. E aí você que é mais velho, já está dizendo isso para o seu filho há muito tempo. Você está dizendo para ele, filho, o pai, a mãe já passou por isso, e eu não quero que você sofra como eu sofri. Então, você que está chegando na igreja, que tem 1 ano, 2, 5, talvez a esta palavra, esse mês, quer trazer para você alguma coisa no seguinte sentido: olha, eu quero que você melhore algumas coisas para que você não sofra daqui 10 anos, daqui 15, daqui 20. Porque, aliás, nós vamos ter que ficar crente até morrer. Sim ou não? Ninguém quer desviar aqui não, né? Então, já que ninguém vai desviar e a gente tem que morrer crente, então nós precisamos, né, como diz o mineiro, ataiar, né? Ataiar que fala? Ataiar o negócio aí, para que a gente não sofra. E aí algumas pessoas que nesse caminho já sofreram, podem ensinar com a vida. E talvez eu, com o meu pouco tempo de ministério e também o tempo de vida, mas também a palavra vai nos trazer personagens, pessoas, propostas que vão dizer para nós, olha, não faça assim, não copiem estes modelos, não sejam como tais pessoas, porque elas erraram, elas falharam, e a palavra está orientando você para que você não faça o mesmo. Então, o mês da maturidade, ele quer dizer que todos nós precisamos melhorar alguma coisa na sua vida, na nossa vida. Tem coisa que na sua vida você fala, não, isso para mim está tranquilo. Mas para o outro não, para o outro é algo que ele ainda está lutando, é algo que ele ainda está lidando. Então, o mês de maturidade, eu digo que a gente poderia talvez trabalhar isso uma vez por ano, que eu acho extremamente importante para a nossa vida, porque nós precisamos crescer em Cristo Jesus. E crescendo em Cristo Jesus, nós sofremos menos. Quando nós sofremos menos, nós glorificamos mais a Deus. Às vezes nós sofremos por falta de conhecimento. Nós sofremos, adquirimos prejuízos por não conhecer a palavra, as escrituras e não obedecê-la. Então, uma vez que você decide deixar ser curado, decide ser tratado, decide ser confrontado pela palavra, você começa a amadurecer e o resultado disso é menos sofrimento na tua vida. Eu tenho certeza que você hoje, que tem aí meia idade ou já um pouco mais de idade, talvez olhe para a sua juventude e deve ter a seguinte perspectiva: oh, se eu pudesse voltar no tempo. Quem gostaria de voltar e resolver algumas coisinhas? Eu olho para a minha vida e eu falo, gente do céu, o que eu fiz, gente? Misericórdia. Ô Senhor, por que eu fui tão imaturo? Algumas coisas eu poderia ter mudado. E talvez muitas pessoas, ainda hoje, colhem consequência da imaturidade da juventude. Então, a palavra maturidade quer nos dizer que é necessário nós deixarmos ser tratados. Então não pense que quem está ministrando já é extremamente maduro e você que ouve não é. A imaturidade ela faz parte da vida cristã e é necessário que dia após dia nós venhamos fazer um check-up da nossa vida. E no texto que nós lemos uma história conhecida, o pastor Isamari pregou esse ano sobre Geazi, e nós sabemos que é a história de Naamã. O pano de fundo dessa história é a história de Naamã, o sírio, o homem da Síria, naquele país que está em guerra hoje, que está destruído pela guerra. Diz a história que Naamã era leproso. Naamã tinha lepra. Lepra é a atual hanseníase, uma doença que para a época, além de não ter cura, era uma doença que para Israel era se tornar imundo. Todo leproso era imundo. E Naamã era um homem de guerra, um homem do exército, capitão do exército da Síria, mas o texto diz, porém, entretudo, todavia, era leproso. E diz que na casa de Naamã havia uma moça, uma menina, um adolescente que era de Israel.
E a menina ali vendo na casa de Naamã, que Naamã tinha aquele problema, ela fala para sua senhora: "Oh, olha, pudera que Naamã, meu senhor, estivesse lá em Israel, porque lá em Israel tem café no bule. Se ela tivesse lá em Israel, lá sim ela seria curada. Se essa menina estivesse em Israel, ela chamaria o seu senhor de leproso, leproso, imundo, imundo. Lá na casa do seu senhor, ela tem que talvez lavar as roupas dele, estar perto dele, tocar nele. E ela agora está na casa desse homem. A lepra de Naamã não pega a menina, mas a compaixão da menina pega Naamã. E ela então disse para essa senhora: a senhora deve ter falado para o seu senhor, para Naamã: olha, a menina está com a conversa aí, se você for lá em Israel, lá você vai ser curado. E aí então ele leva essa história para o rei da Síria. O rei da Síria faz uma carta, um documento, um ofício, e manda para o rei de Israel. Só que ninguém sabia como é que funcionava o negócio. E o rei da Síria achava que quem ia curar Naamã era o outro rei, o rei de Israel. Então ele faz uma carta e manda para o rei de Israel o seguinte: olha, estou enviando o meu senhor aí, o chefe, o capitão do exército. Quando esse homem chegar a Israel, você cura ele. O rei de Israel, quando viu aquela carta, ficou doido. O homem ficou irado e ele disse: acaso eu sou Deus para curar? Esse homem da Síria está ficando doido, achando que eu tenho poder de curar alguma coisa. E diz que o rei fica nervoso, porque ele achava que o rei da Síria estava criando caso para que novamente entrasse numa guerra. E ele mesmo diz isso: vê que ele está querendo casos para comigo. E o rei fica tão irado que ele vai e rasga as suas roupas, rasga as suas vestes. Ele não fica pelado, tá? Mas ao roupão, né? A parte de cima da sua roupa, ele rasga para dizer: o rei ficou muito irado com aquilo. Eliseu fica sabendo dessa história. Quando Eliseu fica sabendo, ele diz o seguinte: manda um recado para o rei de Israel, falou: olha, manda Naamã vir aqui, né? Porque aqui ele vai saber que é profeta em Israel. Então, diz que Naamã sai lá do rei, vai lá para a casa de Eliseu. Quando chega na casa de Eliseu, Eliseu nem atende Naamã. Naamã, como você já conhece a mensagem, talvez queria um tratamento VIP, queria ser bem recebido, bem acolhido. Chegou uma pessoa, uma figura importante na casa de Eliseu, mas Eliseu nem sai lá fora. Isso já era um tratar de Deus para curar o orgulho de Naamã. Naamã fala para Geazi: vai lá fora e diga a Naamã que eu mandei ele tomar banho, né? Manda ele tomar banho 7 vezes. E aí Naamã ficou muito desgostoso com aquilo. E ele diz: olha, eu pensava que o homem de Deus sairia daqui, estenderia a mão, falaria, invocaria o seu Deus, né, invocaria sobre o leproso e eu seria curado. Agora ele vem com esse negócio de ir para o Rio Jordão, um tipo Tietê da época, e agora eu tenho que tomar banho nesse lugar 7 vezes. Olha, lá na Síria, em Damasco, tem 2 rios que são os melhores do país. Ele me manda para esse lugar e ele está muito desgostoso. Aí sempre tem a turma do deixa disso. Não, o que é isso, rapaz? Já estamos aqui, viemos de longe. Quantos dias aí de cavalo, de carroça? Já estamos aqui mesmo, olha. Você não vai perder nada, vamos lá, rapaz. E aí a turma desce com ele para o rio. Chega lá, ele mergulha 7 vezes. Depois dos 7 mergulhos, Naamã, diz o texto, que fica com a pele como a de um bebê, curado, limpo. Naamã está muito feliz, vai voltar para casa limpo, 0 bala. Vai chegar em casa, vai tomar aquele banho, passar aquele perfume e vai mostrar para sua senhora. E aí ele, para agradecimento, ele traz alguns presentes. Ele traz aqui alguns talentos de prata, de ouro, e vestes festivais ou roupas finas, como diz o texto na NVI. O texto diz que era pelo menos 35 quilos cada talento, o texto diz. E aí quando ele vai oferecer para Eliseu, Eliseu diz aí no verso 16, no capítulo de número 5, ele diz o seguinte, capítulo 5, 16, o profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor a quem sirvo que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou.
E aí Naamã então disse o seguinte: não, tudo bem, já que você não quer nada, você me permite eu levar dois mulos de terra, né? Deixa eu juntar no meu alforje aí, terra, para quando eu chegar lá no templo do rei da Síria, no templo de Rimon, eu possa colocar essa terra no chão, como símbolo da minha conversão, para dizer que eu estou ali ajoelhado naquela terra e orando ao Deus de Israel. E ele ainda diz o seguinte: olha, me perdoe, Eliseu, me perdoe, porque quando eu entrar nesse templo, o meu rei vai achar que eu estou orando para Rimon. Me perdoe só nisso, mas eu lá, ajoelhado na terra de Israel, eu vou orar para o rei de Israel. Tudo bem, beleza. Montou a turma na comitiva e está indo embora, e a terra está indo junto. Quando Naamã está indo embora, agora a gente vai começar a entrar no que nós vamos falar nessa noite. Quando Naamã está indo embora, Geazi olhou para aquilo e falou: mas que é isso? Meu senhor deixou o homem embora sem tomar nada dele. E ele diz: juro pelo nome do Senhor que vou correr atrás dele e vou pegar alguma coisa desse rico. Como é que é esse negócio? O cara vem, se converte aqui na igreja, rico, cheio de dinheiro, querendo deixar a oferta aqui, e meu senhor não quer pegar nada. Foi atrás do homem, chegou lá, eles param a caravana, e Naamã assusta, né? Vai, tudo bem, tudo tranquilo. Aí Geazi começa uma aula de imaturidade na Bíblia. Ele diz o verso de número 20, meu senhor, verso 21, 22, melhor. Mas o meu senhor, olha o que ele diz, enviou-me para dizer que 2 jovens dos discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor deles, 35 quilos de prata e 2 roupas finas. Geazi vai atrás, começa a mentir, arruma uma história que não existe, arruma um contexto de Deus e pega as coisas de Naamã. Naamã, gente, está curado. Quantos anos esse homem está leproso, a gente não sabe. Ele já levou, foi 70 quilos de prata ou mais. Geazi pede só 35. E aí, então, Naamã insiste: não, leva 70 logo. E aí diz que ele junta os negócios, 70 quilos, com 2 servos, certamente pesado, esconder em algum lugar. Depois que esconde, eu acho que ele fala para os caras: conta nada para ninguém não, hein? Ninguém pode saber do negócio não, tá bom. E aí os caras vão embora. E aí ele volta para casa. Quando ele chega, ele vai se apresentar a Eliseu: estou aqui, meu senhor. Voltei, estou em casa. E aí Deus revela para Eliseu: Geazi, por onde você andou, Geazi? Aí ele: o quê? Teu servo não foi ao canto nenhum. Estava aqui parado, quietinho. E ele diz: porventura não foi contigo o meu espírito, quando você foi cobiçar? E ele cita um monte de coisa. E aí Deus revela para Eliseu o que Geazi fez. E aí o desfecho trágico, triste dessa história, de uma história de maturidade, está aí no verso de número 27. Por isso a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes, quem está lendo aí, para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. Eu queria falar nessa noite sobre a imaturidade de Geazi. O que não fazer, o que aprender, o que tirar de lição desta triste história, a história de Geazi. A imaturidade de Geazi. Irmãos, assim como Geazi, pessoas imaturas não ouvem e não aceitam as decisões dos seus líderes. Pessoas imaturas não ouvem e não aceitam as decisões dos seus líderes. No verso 16 diz que o profeta jurou, Eliseu jurou que não ia pegar nada. A pergunta é: por que Eliseu não quis? Não sabemos. Por quê? Israel vivia em guerra com a Síria. Talvez Eliseu poderia pensar que o que vinha da Síria ou de outro povo poderia ser amaldiçoado. Eliseu também poderia ter aquele critério como dos profetas, que não cobrava nada pelo serviço profético. Aquilo que Jesus vai fazer lá em Mateus capítulo 10, no verso de número 8.
o que receber de graça dai. Então a gente não sabe por que Eliseu não recebe, porque Eliseu não aceita, mas de fato é que o profeta não quis, não aceitou. Ele jurou pelo nome do Senhor que não receberia, e embora o texto diz, verso 16, que Naamã insistiu muito. Imagina, irmão, você está aí na prova, devendo, com a conta no vermelho, orou por alguém, alguém foi curado, essa pessoa fala para você, olha, vou te dar 35 quilos de prata. Aí você fala, não, precisa não, irmão, precisa não. Ele insiste, olha, não, eu quero te dar, você merece, você me curou na cabeça de Naamã, mas Eliseu não aceita. Geazi era servo de Eliseu. Ser servo de profeta eram duas coisas. Primeiro, ele era aprendiz de profeta. Era o cara que estava ali para aprender o ofício profético, para no futuro ser profeta também. Segunda coisa, era para servir o seu senhor, para servir o profeta. Tanto é que ele se refere a Eliseu, e você vai ver também Eliseu falando com Elias, sempre tratando com o Senhor, meu Senhor. Era o servo, aquele que trabalhava junto. Então havia uma decisão do seu líder, havia uma decisão do seu superior, havia uma decisão do profeta. Mas Geazi não concorda, não dá ouvido, não aceita, e ele ainda faz o quê? No verso de número 20, ele diz, meu senhor foi bom demais para com ele Naamã, não aceitando o que ele ofereceu. Ele está dizendo, olha, o que meu senhor fez foi errado. Eu estou certo. O que meu senhor fez foi equivocado. Por que não recebeu? Por que não aceitou? Então, Geazi é a típica pessoa que alguém traz um conselho para ele. Irmão, quero falar um negócio para a sua vida. Olha, faz assim. Aí ele fala, que conversa o quê? Que pastor coisa nenhuma? Quantos anos você tem de crente, pastor? Quantos anos você tem de ministério? Eu tenho 30 anos. Quer aconselhar eu o quê, rapaz? Não sei o quê. É mais ou menos assim. Às vezes você aconselha, você orienta, e a pessoa faz justamente o contrário daquilo que você orientou. Eliseu está jurando em nome de Deus, mas Geazi está dizendo, ah não, meu senhor foi muito bom. A gente deveria ter ganhado mesmo, a gente deveria ter rapado o que esse homem tem. Olha, Eliseu está por fora, Eliseu não sabe como é ser profeta. Olha, eu que sei o que fazer, então eu vou correr atrás desse homem. Então ele não ouve, ele faz pouco caso da decisão de Eliseu. A imaturidade, querido, ela é demonstrada quando você aconselha alguém e o conselho entra no ouvido e sai no outro. Isso é bem presente na nossa adolescência. Quando o pai fala assim, meu filho, não faz isso. O pai já passou por isso. Aí o filho olha para o pai e fala o quê? Meu pai é velho. É que, pai, é que você viveu em outra época. Na sua época era diferente, pai. Hoje mudou. E o pai está, não, meu filho. Escuta o que eu estou te falando, para você não sofrer. E aí a pessoa vai e faz diferente daquilo que o seu superior havia dito para ele. É a mesma coisa você que tem funcionário. Você diz para ele, olha, eu gostaria que você agisse assim aqui no trabalho. Você faz o exame de admissão, e aí chega lá, o que eu tenho que fazer? Você explica para a pessoa. Você vai fazer assim, assim, assim e assim. Aí a pessoa não faz nada daquilo que você pediu. Pessoas imaturas, porque elas escutam, mas não ouvem. Escutam porque têm ouvido, porque não são surdas. Mas elas não ouvem conselhos. Geazi escuta o profeta, gente, dizendo, eu juro pelo nome de Deus que não vou aceitar. E ele diz, não, meu senhor, foi devagar demais. A gente deveria ter pegado o negócio. Foi bom demais com esse cara. A gente deveria ter tirado proveito. E aí ele não ouve e faz pouco caso da decisão de Eliseu. O nosso grau de maturidade está relacionado à nossa capacidade de ouvir e aceitar conselhos. Quando alguém te aconselhar e imediatamente você retrucar um conselho, e aliás, que seja de Deus, tá? Às vezes tem gente que quer dar a opinião dela em nome de Deus e de conselho, mas quando uma pessoa de Deus traz um conselho de Deus,
e se dirige a você, se você não tem a capacidade de receber, certamente você está demonstrando imaturidade na sua vida. Nós precisamos, queridos, aprender a ouvir os mais velhos. Nós precisamos aprender a ouvir aqueles que nos lideram. Nós precisamos ouvir aqueles que têm palavras de Deus para a nossa vida. Porque se assim não for, nós estamos demonstrando que somos imaturos ou superiores àqueles que falam a nós. Geazi olha para a decisão de Eliseu e diz: olha, meu senhor foi bom demais. Olha, errou. Deveria ter feito de outra forma. Assim como Geazi, pessoas imaturas também usam o nome de Deus em suas imaturidades. Pessoas imaturas também usam o nome de Deus em suas imaturidades. Olha o que diz o verso 20 na parte B. Meu senhor foi bom demais para Naamã, que ele era meu, não aceitando o que ele ofereceu. O que é que ele diz aí? Vamos ler aí? Tem alguém aí vivo aí? Não. Alô? O que é que ele diz? Gente, obrigado. Foi muito bom estar com vocês, né? Vocês estão todo mundo com sono, vamos para casa. Vamos lá, gente. 1, 2, 3. O que é que ele diz? Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele. A pessoa vai pecar e ela ainda põe quem no meio? Deus. Aí, querida, aí a coisa fica mais perigosa. Quando você está pecando sozinho e você assume o seu pecado sozinho, ainda é uma coisa. Agora, quando você vai pecar e ainda quer trazer Deus para o negócio, aí o trem fica pior. Lá em Primavera houve um caso inusitado. O irmão me procurou, estava numa determinada igreja, e aí ele falou para mim: pastor, hoje aconteceu um negócio esquisito. Eu falei: o que foi? Eu fui visitar uma igreja e estava um casal de missionário lá. Ah, é? E o que tem? O casal de missionário foi dar testemunho que os dois eram casados com outras pessoas, e eles se separaram e casaram agora os dois, e eles estavam testemunhando que Deus separou eles dos antigos cônjuges, e Deus agora juntou eles para uma obra missionária. Eu falei: ninguém falou nada não nesse negócio? Não, estava lá dizendo que Deus fez isso. Separou o primeiro casamento para juntar outro casamento, para agora fazer uma missionária. Irmãos, não faça os seus pecados em nome de Deus. Deus tem nada a ver com isso. Então, que Deus confuso é esse? Agora casa, agora descasa, agora junta. Será que Deus tem sabedoria não para falar, não, já que é para obra missionária, então já junta logo quem é da obra missionária. Aí eles, ou seja, erraram, falharam lá no casamento, não sei o que foi, e agora usa o nome de Deus para dizer, não, que agora sim, Deus, olha, nos juntou, separou nossos casamentos, irmão. Você tem que ver a obra que Deus fez. Querido, Deus não fez foi nada. Deus não estava nesse negócio, não. A pessoa quer pecar e ela usa a palavra de Deus como argumento. Eu conheço pessoas que estão desviadas e usam a palavra de Deus como argumento para suas imaturidades. A pessoa quer olhar para a Bíblia e achar alguma coisa que dê brecha, que dê margem para que ele faça alguma coisa errada. Nós tínhamos um colega que estudou conosco, nem é pastor mais, graças a Deus por isso, mas ele era muito mentiroso, trambiqueiro, e ele dizia assim para a gente: mas o que é isso? Sansão mentiu. Sansão não mentiu, ele falava. E Deus não perdoou ele, no final ele não foi salvo. Usava a Bíblia, né, para embasar a sua mentira, a sua imaturidade. Geazi vai atrás de Naamã e diz: eu juro em nome de Deus que eu vou correr atrás desse homem. Vai fazer o que não pode e coloca o nome de Deus no meio. O cara está doido para tomar uma birita aí ele está achando texto. Pastor, por quê? Paulo falou para Timóteo que era bom tomar um pouquinho para o estômago e tal. Jesus multiplicou, né? Água em vinho e tal, teve uma festa, né? E aí, ou seja, irmão, você quer entrar na cachaça, entra logo. Não fica querendo cavucar coisa para justificar seu pecado.
Pessoas imaturas também usam o nome de Deus em suas imaturidades. Ah, mas Salomão tem 700 mulheres, pastor, só tem uma, não posso ter duas? Aí, meu irmão, você vai caçando. A Bíblia está cheia de exemplos a não ser seguidos. O que é brilhante na Bíblia, querido, é que a Bíblia nunca escondeu o erro dos seus heróis. Justamente deixou para que, dizendo para mim e para você, não faça como estes, não faça como aqueles. Então não use o nome de Deus nas suas imaturidades. Ele jura pelo nome do Senhor. Eu juro pelo nome de Deus que eu vou atrás desse homem. Deus não vai validar o que é errado na sua vida. Não tente fazer algo errado e trazer Deus para validar os seus pecados. Há pessoas que estão afastadas do caminho do Senhor e elas estão usando a própria Bíblia para se justificar dos seus erros e pecados. Eu conheço pessoas que dizem, mas a palavra diz que se eu for salvo, na última hora eu vou ser salvo. Querido, a pessoa ouviu falar da doutrina da salvação na perspectiva de Calvino, mas ele só ouviu falar o que interessa para ele. Ele não ouviu falar da perseverança dos santos. Calvino diz que aquele que é salvo perseverará até o fim. Se o cara desviou, querido, e não voltou, quer dizer o quê? Que ele nunca foi salvo, que ele nunca foi convertido. Então é necessário nós agirmos, né, nas nossas imaturidades sozinhos. Não coloque o nome de Deus. As pessoas usam profetas, usam a igreja, usam não sei o quê. Eu estou desviado porque lá na igreja. Eu estou assim porque é o pastor. Eu estou assim porque é o presbítero. Para, irmão. Quer desviar, quer fazer coisa errada, faz sozinho, mas Deus não tem nada a ver com isso não. Geazi está lá jurando que vai fazer algo e usa o nome de Deus em vão. O clássico do clássico de usar o nome de Deus errado é a história do vai e adultera lá de... como que é o profeta? Lá não é Ageu, é o Oséias. Esse pastor lá em Vitória, esse está no YouTube, foi até para o Fantástico. O pastor leu na Bíblia, vai e adultera. Aí tinha uma membra da igreja dele, vizinha de casa. E a irmã começou a se aconselhar para o pastor, conversar com ele, ela estava com problemas no casamento. E ele leu na palavra, vai e adultera. E ele pensou, mas se o próprio Deus está mandando eu adulterar, então eu vou fazer um esforço, ele falou. Eu vou me esforçar para isso. Aí conversou com o marido da mulher, dizendo, olha, a palavra disse para a gente, vai e adultera. E ele fala no testemunho dele, quem já ouviu esse negócio? E ele fala assim, olha, foi a coisa mais difícil da minha vida. Aí ele diz, nós entramos em oração, para ver se era isso mesmo que Deus queria. E aí Deus confirmou que era isso que queria, então ele consumou o fato, né? Aí o repórter vai lá entrevistar o homem, ele é daquele que eu acho que não terminou nem o 2º grau. E aí o repórter diz para ele, não está dizendo, vai e toma para si uma mulher adúltera? Será que não está falando adúltera em vez de adultera? Aí o pastor viu que tinha dado uma gafe, ele fala assim, é bom o senhor ter tocado nesse assunto, porque uma coisa chama a outra, né? E aí ele foi perceber que não estava escrito adultera, estava escrito adúltero. Oséias está falando de uma mulher prostituta, que Deus queria ilustrar o pecado de Israel, dizendo para Oséias, vai, toma uma mulher e ame uma mulher adúltera, e não ame uma mulher e adultera. E aí, esse homem, né, só foi saber disso depois que já tinha consumado o fato. Usou só o nome de Deus para validar o seu pecado. Pessoas imaturas estão atrás dos seus próprios benefícios. Ainda no verso 20, na parte C, diz assim, juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele, para ver se ganho alguma coisa. Geazi está preocupado com a sua vida, está preocupado com o seu próprio benefício. Geazi não está glorificando a Deus pelo milagre.
Geazi não está vibrando que algo sobrenatural aconteceu diante dos olhos dele. Geazi não está grato porque Deus está usando o seu senhor, o profeta. E ele, como aluno de profeta, está crescendo, vendo grandes coisas. Mas Geazi está interessado em dinheiro, em prata, em vestes, está interessado em coisas para si. Geazi não está interessado no milagre, mas as coisas que o milagre pode proporcionar. Você não vê em nenhum momento ele falando do milagre. Ele não fala da grandeza de Deus, ele não fala do que Deus fez, mas ele está interessado na riqueza que Naamã pode dar para ele. Pessoas imaturas estão sempre correndo atrás dos seus próprios benefícios. Eu tenho dificuldade, tenho medo e tenho muito pé atrás com pessoas que estão sempre procurando os seus próprios benefícios. Pessoas que estão sempre fazendo amizade, procurando pessoas de posse para tirar benefícios para si. Isso é muito perigoso. Você ajuda alguém e é como se aquela pessoa ficasse obrigada a devolver aquilo para você. É por isso que Jesus já corta esse barato lá no Novo Testamento, dizendo: de graça dai, faça de graça. Não receba, a não ser que seja uma oferta, a não ser que seja da vontade de Deus. Geazi não poderia receber, porque o seu Senhor tinha jurado que não poderia receber, e ele deveria ouvir aquilo que o seu Senhor havia feito. Queridos, tenho testemunhos de pessoas próximas, pessoas que vieram aqui no Mato Grosso pregar, igreja de amigos meus, e aí começaram a sondar quem que era o pessoal rico da igreja, né? Tal, o carro e tal. E depois dessa sondagem, desse mapeamento, pegou o telefone, né? Ô, Marquinhos, passa seu número, varão, e tal. E aí foi embora e começou. E aí, varão, só vitória e tal. Dali a pouco começou a cantar dinheiro. Oh, e tal. Oh, não sei o que e tal. Eu falo, por que não pega o WhatsApp do pobre? Por que não pega o WhatsApp da pessoa simples? Mas estão correndo atrás de pessoas que podem beneficiá-las. Geazi corre atrás, não ouve a palavra do seu Senhor, mas ele está interessado no que o milagre poderia proporcionar para ele. Infelizmente, querido, há pessoas ministrando milagres, mas estão mais interessados naquilo que o milagre pode proporcionar do que o próprio milagre. Deus sabe e conhece o nosso coração, como Deus estava vendo o coração de Geazi nesse momento. Pessoas imaturas estão sempre atrás dos seus próprios benefícios. Pessoas imaturas mentem, assim como Geazi, pessoas imaturas mentem. Olha o verso de número 22. Geazi respondeu: sim, tudo bem, mas meu Senhor enviou-me para dizer que 2 jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindo dos montes de Efraim. Por favor, deles 35 quilos de prata e 2 mudas de roupas finas. Aí o verso 25. Depois apresentou-se ao seu senhor Eliseu e este perguntou: onde você esteve, Geazi? Geazi respondeu: teu servo não foi a lugar algum. Apocalipse diz que um abismo chama outro abismo. Ele mente descaradamente ainda em nome de Deus. E você já percebeu que toda mentira ela está sempre dentro de um contexto? Ele fala assim, a história que ele inventa: chegou 2 seminaristas. Rapaz, estão de escala, chegou 2 seminaristas aí, rapaz, quebrados esses meninos, precisando de ajuda aí. Você não podia dar uma oferta para ir? Tem 2 seminaristas aí. Aí o cara acabou de ser curado, ricão, está limpinho. Claro, quanto que é que você precisa? Não, R$500 está bom. Não, então tome 1.000. Tome R$1.000, leve 1.000. E aí, ele mente descaradamente. Quando o nosso temor vai embora, querido, nós damos lugar à mentira. E quando nós damos lugar à mentira, nós damos lugar ao diabo. Geazi foi descarado, frio e calculista. Chegou 2 discípulos dos profetas da montanha.
E aliás, acabou de chegar, né? Foi só você sair na mão, chegou os meninos. Foi você sair com a carruagem, chegou a turma. E olha o que ele diz: meu Senhor me mandou aqui. O problema da mentira é que ela nunca se sustenta numa só. A mentira sempre ela é sustentada com mais uma mentira. Quando aquela mentira não dá certo, eu arrumo mais uma outra. E aí eu vou mentindo. E aí uma hora eu vou cair na minha própria mentira. Além de Geazi mentir para Deus, mentir para Naamã, ele também mente para Eliseu, dizendo que não foi para parte nenhuma. Pessoas imaturas estão envolvidas com mentira. Estão sempre envolvidas com coisas erradas e mentindo acerca da sua vida. E ainda arruma um contexto de Deus. Discípulo, profeta, chegou, ajuda. Mentem em nome de Deus e não se sentem mal por isso. Eu fico pensando, querido, se isso mexe comigo e com você, se isso tira a sua paz, saber que tem gente mentindo para você, imagine o Senhor, querido. Imagine Deus olhando para nossas vidas e percebendo que o que nós estamos falando muitas vezes é mentira. O que nós estamos fazendo é mentira. Pessoas imaturas são acostumadas a mentir. Agora, pessoas maduras, ainda que mintam, elas não conseguem segurar a mentira. Elas precisam falar. Elas precisam se confessar. Elas precisam colocar isso para fora e reconhecer o seu pecado. Eu tenho certeza que você já passou por situações de mentira. Não, pastor, eu não. Vou dar um exemplo sério, facinho para você. Você está lá no escritório. Você trabalha com o patrão não é crente. Tocou o telefone. Alô, o chefe está aí? Aí o chefe. Então, ele saiu, sabe? Ele não está aqui. Você mentiu. Mas aí você fala, mas meu Deus, não é minha prática mentir. Eu não minto, eu não posso fazer esse tipo de coisa. Isso não é certo. Ainda que eu fui obrigado, mas não é certo fazer esse tipo de coisa. Não é certo eu fazer coisa errada. E aquela mentira fica apertando o seu coração a ponto de você precisar confessar o seu pecado. Agora, pessoas imaturas, eles mentem e continuarão sempre mentindo. Porque a mentira faz parte da sua vida. Eu conheço uma pessoa, não sei hoje, mas ele tinha um complexo de inferioridade por conta de posses. Era uma pessoa pobre. E ele começou a mentir acerca de bens. E ele começou a falar acerca de coisas que ele tinha e que nunca teve. Ele enganou muita gente, dizendo ter isso, ter aquilo, ter um carro, ter uma fazenda. E era tão bem bolada a mentira, que os próprios amigos acreditavam, inclusive eu. E aí, quando a mentira chegava, ele arrumava uma outra. Por exemplo, nós éramos adolescentes, estávamos naquela fase, todo mundo queria um carro. E aí ele falou para mim, rapaz, meu pai comprou um Golf. Um Golf para a época, uns 15 anos atrás, era o carro. Eu falei, rapaz, que legal, cara. Vamos fazer o som. Vou tomar cuidado para não escapar o nome dele aqui, porque está gravando, tá? Vamos montar o som. Eu mexia com o som, vou montar o som e já fomos fazer o projeto e tal. E aí eu fui na casa dele e estava lá o Golf. Eu falei, olha que benção, cara, fiquei feliz, parabéns. E aí passou os dias, e aí, vamos montar o som do Golf? Rapaz, meu pai já vendeu. Meu pai não gostou desse carro? Não gostou, rapaz, tal. Aí eu falei, nossa, não gostou de um Golf, né? Mas aí eu fui descobrir, era do tio, não era nada dele. O tio estava passando por lá e ele mentiu que era dele. Gente, do Golf foi só subindo. Foi subindo, até que uma hora a mentira não se sustentou mais. Pessoas imaturas precisam se fortalecer da mentira. E a mentira, querido, pode ser para a esposa, pode ser para o esposo, pode ser, né, do funcionário para o patrão, do patrão ao funcionário. Todos os dias nós estamos envolvidos ou com a verdade ou com a mentira. E é somente a maturidade que vai nos fazer dizer não para a mentira. Não, de jeito nenhum. Não foi assim não.
O quê? Falou isso? Não, de jeito nenhum. Pode chamar e falar para mim que eu estou aqui para falar na frente de quem for. Não disse isso não. Pessoas maduras não fogem da raia. Falou isso? Diz que eu falei? Chama lá então. Aí, na hora que vai para a prova dos 9, aí você vê quem é que está mentindo. Pessoas maduras, queridos, estão prontas a pagar com a própria vida por causa da verdade. Nós precisamos amadurecer na verdade. Pessoas imaturas usam a mentira para tirar proveito para a sua própria vida. Geazi está dizendo, chegou o pessoal e nós estamos precisando. Para finalizar, pessoas imaturas trazem prejuízo para si e para os outros. Verso 27. Vamos no 26? Mas Eliseu lhe disse, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar com você? Olha o que ele diz, este não era o momento de aceitar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso, a lepra de Naamã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Geazi saiu da presença de Eliseu já leproso, parecendo neve. A triste história de Geazi termina com um final triste. A triste história de Geazi termina com um final nada glorioso. Nós olhamos para a vida desse moço e aprendemos o que não fazer. E o que é triste na vida do imaturo é que ele não só traz prejuízo para si, mas traz prejuízo para os outros. Todos os problemas aqui na igreja que nós resolvemos, nunca fica com uma pessoa só. Vai para o pai, vai para a mãe, vai para o cunhado, vai para o vizinho, vai para o patrão. Quando você vê, tem um monte de gente no rolo. Sim ou não? Quando você vê, está aquele balaio de gente envolvido. Jonas entra no navio, fugindo da presença de Deus. O navio está lá para se afundar. E Jonas está dormindo. O pecador que deveria estar gritando por socorro, está dormindo. Imaturo, geralmente, no mundo está caindo, está todo mundo desabando, e ele está o quê? Tranquilo, não está acontecendo nada. Aí a pessoa fala, fulano, pelo amor de Deus, você não está vendo a situação? Ele está dormindo, não está acontecendo nada. Aí os marinheiros vão lá, Jonas, o que está acontecendo? Você está aí dormindo, está vendo o trem acabando lá fora? Faz alguma coisa, ora aí para o seu Deus. Aí ele fala, sabe o que é? É que assim, eu temo o Deus dos hebreus, sabe? O Deus que criou o mar e tal. Tudo isso veio por causa de mim, gente do céu. Olha, esses marinheiros poderiam ter pegado Jonas e dar um sarrafo nele antes de jogar na água, sim ou não? Foi por causa de você? Então, peraí, nós vamos afrouxar seu organismo antes de você cair na água. O cara, além de estar em pecado, bota os outros no rolo, traz problemas. Geazi agora, gente, o que a família de Geazi tem a ver com os pecados dele? Mas como nós estávamos aqui no Antigo Testamento, que o pecado ia até a 4ª geração daqueles que aborreciam o Senhor. Geazi mente, Geazi cobiça, Geazi traz o mal, e o problema não vem só para ele, mas traz para a família dele inteirinho. É aquele caso de você, pai e mãe, que às vezes está em casa dormindo, tranquilo, de boa, aí chega a notícia. Uma ligação inesperada, alguém te dando aquela notícia triste. E aí você não está nem esperando, nem sabendo, nem sonhando, e de repente está na sua mão o problema que geralmente não é seu. Por causa de pessoas imaturas, muitas vezes nós perdemos o sono, nós perdemos a paz, muitas vezes nós temos que pagar do nosso bolso por problemas que nós não causamos. Eu já fui muito imaturo, mas também já tive que arcar com imaturidade, gente que não estava nem aí para mim. Assim como é muitas vezes nossa vida. Pessoas imaturas no nosso redor, muitas vezes não valorizam o que nós fazemos para elas. Não valorizam a nossa presença.
Pessoas, quando são imaturas, não estão nem aí pela opinião dos pais, da mãe, do chefe, do patrão, do pastor, mas quando a bucha chega, aí procura. Pessoas imaturas trazem prejuízo para si e para os outros. Quantas vezes você já emprestou cheque para alguém? Vou contar só um, gente, eu tenho muita coisa aí. Mas você me empresta uma folha de cheque? Parente meu. Não posso falar o nome, tá, gente? Empresta uma folha de cheque e tal, que eu não tenho. Olha, chegar no dia eu pago. Ei, irmão. Pessoas imaturas trazem prejuízo. O cheque está no meu nome. A pessoa não paga, alguém tem que pagar, né? E assim vai, é cheque, é tanta coisa, é o seu nome. É coisas que você confia nas pessoas. Pessoas imaturas não valorizam aquilo que fazemos para elas. E só valorizam, querido, quando aprendem. É por isso que se hoje você pudesse voltar no passado, a gente mudaria muita coisa dos quais a gente já não se orgulha hoje. Eu gostaria de poder voltar, de modificar algumas coisas que eu fiz na vida. Mas eu não posso. Mas já que eu não posso, eu tenho aí mais 50 anos, não 50 não, 40 anos para viver, segundo o IBGE, né? Eu tenho 34, é 74, o prazo de validade do Brasil. Então eu tenho 40 aí para fazer diferente. Então é mais ou menos Deus falando assim, ó, Jean, beleza, até os 34 você deu mancada demais. Então vê se nesses 40 agora você capricha, rapaz. Que até quando eu vou ter que ficar aguentando suas imaturidades? E aí faz a conta do cálculo da sua vida, querido. Chega uma hora que a gente tem que falar, não, chega. Chega uma hora que a gente tem que falar, não, chega de dar prejuízo para os outros. Eu preciso glorificar a Deus, e eu preciso que as pessoas sintam alegria e orgulho da minha vida. Não traga prejuízo, querido. Um marido pode trazer sérios prejuízos para uma família. Uma mulher pode trazer, uma esposa, sérios prejuízos. Um filho, um irmão, uma ovelha. Uma ovelha pode trazer sérios prejuízos para um rebanho. Então não traga prejuízo nem para si e nem para os outros. Como eu disse no início dessa mensagem, nós estamos no processo de amadurecimento. Não há ninguém aqui na estatura de varão perfeito. Somente aqueles que morreram. E enquanto isso não acontecer, enquanto o Senhor não nos chamar, nós precisaremos continuar amadurecendo em nossa vida. Vamos colocar em pé? Eu gostaria de orar com você neste momento. Domingo vai ser, não, ainda tem domingo e a quinta, né? Já as últimas mensagens do nosso mês de maturidade. Talvez você já tenha feito isso nesse mês, mas se não fez, eu gostaria que você olhasse para si mesmo. Nós tivemos na reunião do presbitério em Cuiabá, e tinha, que a gente chama de nova geração. Eu, pastor Josias, pastor Rafael, o Natão, os pastores mais novos. Estavam lá os mais velhos, pastores jubilados. E eu fiquei olhando para a vida desses homens mais velhos. O que eu posso aprender com esses caras? Porque às vezes a gente acha, sabe o quê? Que nada. Ixi, eu estou em outra época. Aqui não tem nada mais para aprender com ninguém não. Por cima de mim, ó, só avião, hein? Não, aqui não. E aí a gente começa a achar que a gente é dono da razão. A gente começa a achar que não precisa mais de conselho. A gente começa a achar que já é maduro o suficiente. Quando nós precisamos continuar aprendendo diariamente. E talvez o exercício que eu e você deve fazer nesse mês. Onde eu preciso amadurecer? Que área? Qual a área que eu tenho problema, que eu preciso melhorar? Porque senão, querido, o tempo vai passar.
E a sua imaturidade vai continuar trazendo prejuízo para você e também para aqueles que lhe acompanham. E o que Deus nos chamou não foi para viver uma vida de prejuízo. Deus nos chamou não foi para viver uma vida de altos e baixos. Mas Deus nos chamou para viver uma vida de abundância. Uma vida de abundância na Bíblia. Uma vida de paz. Uma vida de contentamento. Uma vida de alegria. Uma vida onde você olha para a sua obra, ou você olha para a sua vida, você olha para você e você tem contentamento. E como você olha para você e pensa, eu creio que Deus deva estar se agradando de mim. Deus está se agradando de você. Deus se agrada de nós nessa noite. Deus se agrada de mim. Eu faço essas perguntas, queridos. Eu faço as perguntas para o meu ministério. Senhor, será que eu tenho te agradado? Onde eu tenho falhado? No que eu preciso melhorar, Senhor? Então faça esse exercício. Diga para Deus, Senhor, eu tenho defeitos que eu não percebo. E aliás, geralmente quando a gente não tem, a gente não percebe. Eu tenho coisas que precisam ser transformadas. Eu tenho coisas que precisam ser mudadas. Tem coisas que precisam ser tratadas. E todas as vezes que o Senhor vai tratar, eu digo não. Quem sabe Deus não colocou esse mês no nosso coração, querido, para tratar nossas feridas, tratar nossa alma e fazer-nos crentes mais maduros. Crentes que estão prontos para qualquer coisa, preparados para qualquer dificuldade, para qualquer situação. Independente das dificuldades que você venha passar, seja no casamento, seja na vida dos filhos, seja na igreja, seja no trabalho, seja na fé, você continuará firme para sempre. Porque Salmo 46 diz que os que confiam no Senhor, Salmo 46 não, Salmo 145, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Cristãos maduros não se abalam por qualquer coisa. Não é qualquer coisa que faz você balançar, que faz você cair. Cristãos maduros permanecem. O que vai demonstrar, querido, a sua maturidade é sua permanência na fé cristã. Quando você olhar para pessoas que desviaram, essa pessoa não conseguiu permanecer. Essa pessoa não foi estável. Essa pessoa não teve frequência, não teve maturidade, não teve esperança. Não conseguiu continuar batalhando. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos nessa noite pela tua palavra, Senhor. Pai, Geazi teve uma oportunidade tão grande de conviver, Pai, com o homem de Deus, de conviver, Pai, com Eliseu, o grande profeta de Israel, o homem que foi sucessor de Elias. No entanto, Pai, mesmo no ambiente que ele viu milagres, não impediu ele de pecar. Nos livre, Senhor Deus, da imaturidade. Nos livre, Pai, de coisas, Senhor Deus, que nos afastem da tua presença. Nos livre, Senhor Deus, de ações que demonstrem, Senhor Deus, que a gente ainda não está preparado. Nos ajude, Senhor Deus, a não jurar em vão pelo teu nome. Nos ajude, Senhor Deus, a ouvir conselhos da tua palavra, conselhos dos nossos superiores. Nos ajude, Senhor Deus, Pai, a não cobiçar, Senhor Deus, aquilo que não nos é devido. Nos ajude, Senhor Deus, a não mentir, Senhor. Nós somos crentes, ó Senhor Deus, e muitas vezes nós estamos sendo levados à mentira. E o Senhor diz, Pai, que aquele que mente tem por pai o diabo. E nós não queremos o diabo como pai, porque o Senhor é o nosso Pai. Então nos livre da mentira e nos dê capacidade de dizer não, Pai, para a mentira. Não deixe, Senhor Deus, que nossa vida traga prejuízo para nós e para os outros. Senhor, que nesse mês o Senhor venha fazer uma faxina no nosso coração, na nossa alma. Venha lavar, Senhor Deus, nossas vidas pela tua palavra, de tal maneira, Senhor, que a gente venha, Senhor Deus, deixar ser tratado, deixar ser curado, deixar, Senhor Deus, que o Senhor, Pai, venha, Pai, nos amadurecer. Nós temos falado que amadurecer dói, Senhor.
E nós precisamos, mesmo na dor, ó Senhor Deus, nos tornar crentes amadurecidos e melhores na Tua presença. Abençoe nessa noite cada irmão, cada irmã, cada família. Abençoe aqui casamentos. Abençoe aqui criação de filhos. Abençoe aqui, Pai, funcionários, patrões, líderes. Abençoe, Pai, aqueles que exercem influência e autoridade. Abençoe aqueles que recebem influência e autoridade. Abençoe a nossa igreja, nosso coração, para que a cada dia, Senhor Deus, nós sejamos mais maduros na Tua presença. Obrigado por essa noite. Abençoe nossas vidas, abençoe nossos visitantes. Nos dê uma noite de paz. Obrigado por tudo. Continue, Pai, através da Tua palavra, moldar a nossa vida em nome de Jesus. Amém.